Olá, empreendedores! Esse é o 15º da série Empreendedores que Fizeram História. Se você não viu os anteriores, não tem importância alguma. Cada semana a gente fala sobre duas personalidades que fizeram fortuna do zero. É só clicar aqui em cima no link que eu vou deixar aqui em cima para o episódio anterior, ou lá no final desse episódio terá um link para playlist. Aí é só fazer o maratonar. Hoje falaremos sobre Steve Jobs. Steve Jobs foi cofundador da Apple Computers Inc. junto com seu amigo Stephen Gary Wozniak. Sob a orientação de Jobs, a empresa foi pioneira em uma série de tecnologias revolucionárias, como o iPhone ou o iPod, por exemplo. Jobs foi um inventor, designer, empresário americano, cofundador, presidente executivo e presidente da Apple Computer. Os produtos revolucionários da Apple, incluindo o iPhone, iPad e iPod, estabeleceram uma disrupção tecnológica no processo de tecnologia, no processo de evolução tecnológica, como nunca víamos antes. Nascido em 1955, da relação de dois alunos de pós-graduação da Universidade de Wisconsin, Jobs era inteligente, mas sem direção. Abandonou a faculdade, experimentou diversas atividades antes de fundar a Apple junto com Wozniak em 1976. Jobs deixou a Apple em 1985. Lançou a Pixar Studios Animation e depois de mais de duas décadas, retornou à Apple. Ele morreu em 2011 após uma longa batalha contra um câncer de pâncreas. Meu nome é Alex Pimenta, do Fator Mais, e hoje a gente vai falar sobre essa figura enigmática que mudou totalmente a indústria tecnológica. Nos vimos após a vinheta. Mas antes disso, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, faça a sua inscrição no canal, que é muito importante para mim, e acione o sininho para não perder nenhum outro vídeo. Até mais! Veio ao mundo de seus progenitores Joanne Chibot, hoje conhecida como Joanne Simpson, e Abdul Fattah Jones Jandali, alunos de graduação da Universidade de Wisconsin. O casal o entregou anonimamente para adoção. Jandali era professor de ciências políticas na Síria e Chibot trabalhava como fonoaudióloga. Pouco depois de Jobs serem encaminhados para a adoção, eles se casaram e tiveram outro filho, Mona Simpson. Foi só aos 27 anos que Steve Jobs conheceu ou teve alguma informação sobre seus pais biológicos. Quando criança, foi adotado por Clara e Paul Jobs, que o chamaram de Stephen Paul Jobs. Clara trabalhava como contadora e Paul era um veterano da guarda costeira e maquinista. Jobs nasceu em 24 de fevereiro de 1955 em São Francisco, na Califórnia. Ele morava com a sua família em Mountain View, na Califórnia, em uma área que hoje é conhecida como Vale do Silício. Quando menino, Jobs e seu pai trabalhavam com eletrônicos na garagem da família. Paul mostrou ao filho como desmontar e reconstruir eletrônicos, um hobby que dava habilidade, tenacidade e confiança ao jovem Jobs. Embora Jobs fosse um pensador inteligente e inovador, ele vivia crivado de frustrações devido à escola formal. Jobs era um brincalhão na escola primária devido ao tédio. A professora da escola primária precisava suborná-lo para ele estudar. Jobs passou por uma avaliação em testes avançados e foi tão bem que os administradores fizeram uma proposta aos seus pais de colocarem em um colégio mais avançado, mas eles o recusaram. Depois do ensino médio, Jobs se matriculou na Reed College, em Portland, Oregon. Sem direção, Jobs largou a faculdade após 6 meses e nos 18 meses seguintes passou a frequentar aulas criativas na escola. Jobs contou que mais tarde fez um curso de caligrafia, o que desenvolveu seu amor pela tipografia. Em 1974, Jobs assumiu o cargo de designer de videogames na Atari. Vários meses depois, ele largou a empresa para encontrar iluminação espiritual na Índia
experimentando drogas psicodélicas. Na época em que estava matriculado na High School, ele conheceu seu amigo e futuro sócio cofundador da Apple Computer, Stephen Gary Wozniak, que estava estudando na Universidade da Califórnia, Berkeley. Em uma entrevista em 2007 para a PC World, Wozniak revelou porque ele e Jobs se deram tão bem. Ambos amamos eletrônicos e a maneira como costumávamos conectar chips digitais, disse Wozniak. Poucas pessoas, principalmente naquela época, faziam alguma ideia do que era chip, como funcionavam e do que eram capazes. Eu havia projetado muitos computadores já, e estava muito à frente dele em eletrônica e design de computadores. Mesmo assim, tínhamos muitas coisas em comum. Nós dois tínhamos atitudes muito diferentes do resto do mundo. Em 1976, quando Jobs tinha apenas 21 anos, ele e Wozniak começaram a Apple Computer na garagem da família de Jobs. Eles financiaram seu empreendimento com Jobs vendendo sua van e Wozniak vendendo sua amada calculadora científica. A Jobs e a Wozniak que são creditados por revolucionar a indústria de computadores com a Apple, democratizando tecnologia e tornando as máquinas menores, mais baratas, intuitivas e acessíveis ao consumidor diário, ou ao consumidor final. Wozniak concebeu uma série de computadores fáceis de usar, e Jobs era responsável pelo marketing. A Apple inicialmente vendeu seu primeiro computador no valor de $666,66. O Apple I rendeu à empresa $774 mil. 3 anos após o lançamento do segundo Apple, o Apple II, as vendas aumentaram 700%, rendendo $139 milhões. Em 1980, a Apple Computer se tornou uma empresa de capital aberta, com o valor de 1,2 bilhões no final do primeiro dia de negociação. Jobs propôs ao especialista de marketing da Pepsi-Cola, John Sculley, a assumir o cargo de CEO da Apple. Os próximos vários produtos da Apple sofreram com falhas de design, resultando em recalls e decepção dos consumidores. A IBM se aproveitou dessa situação e ultrapassou em vendas a Apple. A Apple teve competido num mundo dominado pelos IBM PCs rodando Microsoft DOS. Em 1974, a Apple lançou o Macintosh, comercializando o computador com a proposta de parte de um estilo de vida de contracultura, romântico, criativo e jovem. Mas apesar das vendas serem positivas e o desempenho ser superior aos dos PCs da IBM, o Macintosh ainda não era competitivo com a IBM. Sculley acreditava que Jobs estava prejudicando a Apple, e os executivos da empresa começaram a excluí-lo das reuniões, das decisões da empresa e empurrando para uma posição mais marginalizada. Sem ter um título oficial na empresa que fundou, Jobs resolveu deixar a Apple em 1985. Depois de largar a Apple, Jobs deu início a uma nova empresa de hardware e software, chamada Next. A Next Inc. fracassou em tentar vender seu sistema operacional especializado nos Estados Unidos. E em 1996 a Apple comprou a empresa pelo valor de $129 milhões. No mesmo ano, Jobs comprou uma empresa de animações de George Lucas, criando assim a Pixar Animation Studios. Acreditando no potencial da empresa, Jobs inicialmente investiu $50 milhões de seu próprio dinheiro na empresa. O estúdio passou a produzir filmes de sucesso extremamente populares como Procurando Nemo, Os Incríveis e Toy Story. Os filmes da Pixar arrecadaram, juntos, mais de $4 bilhões. Em meio a esse sucesso, Jobs recebeu o convite dos executivos da Apple para retornar como cargo de CEO da empresa. Assim como Jobs inspirou a Apple no início da empresa na década de 70, foi acreditado a ele a recuperação e revitalização da Apple no final da década de 90. Gerenciando uma equipe nova, com opções de vários novos fornecedores e com um salário autoimposto de $1 por ano, Jobs colocou a Apple de novo nos trilhos. Com seus novos produtos de qualidade e inovação
como o iMac, por exemplo, como uma campanha de branding eficiente e designers elegantes chamaram a atenção do consumidor novamente. Nos anos seguintes, a Apple lançou produtos revolucionários como o iPod, iPhone ou MacBook Air, todos disruptivos e que ditaram a evolução da tecnologia. Quase que imediatamente que a Apple lançava um novo produto, os concorrentes suavam para produzir produtos com tecnologia comparável. A Pixar Studios se fundiu à Walt Disney em 2006, tornando Steve Jobs o maior acionista da Disney. Em 2007, na Apple, os relatórios trimestrais melhoraram significativamente. As ações da Apple dispararam, chegando a quase $200 por ação, um número recorde na época. E a empresa ostentava um lucro surpreendente de 1,58 bilhões de dólares, um superávit de 18 bilhões de dólares em carteira e dívida zero. Em 2008, a Apple se tornou a segunda empresa varejista de música da América, perdendo apenas para o Walmart, impulsionadas pelas vendas pelo iTunes e do iPod, bem como a número 1 das empresas da Fortune 500 ou 500, como vocês quiserem, em retorno aos acionistas. Assistam também o episódio sobre o Sam Walton para saber mais sobre o Walmart. Bom, em 2011, a Fortune estimou o patrimônio líquido de Jobs entre 6,5 e 7 bilhões de dólares pela venda da Pixar à Walt Disney Company. No entanto, se ele não tivesse vendido as suas ações na época que saiu da Apple, em 1985, a empresa que a dirigiu por mais de 10 anos na época, ele teria assombrosos 36 bilhões de dólares de patrimônio líquido. Ou não, né? Jobs e Laurene Powell se casaram em 18 de março de 1991. Os dois se conheceram no início da década de 90 na Escola de Negócios de Stanford, onde Powell estudava MBA. Depois disso, eles foram morar em Palo Alto, Califórnia, com seus 3 filhos, Reed, Erin e Eve. Jobs também teve uma filha chamada Lisa, com a ex-namorada Chrisan Brennan, em 1978, aos 23 anos. Ele negou a paternidade de sua filha em documentos judiciais, alegando que era estéril. Lisa Brennan Jobs mais tarde escreveu sobre sua infância e o relacionamento com seu pai, Jobs, num livro intitulado Small Fry, publicado em 2018. Lisa escreveu que em 1980 testes de DNA revelaram que ela era igual a ele. Ela escreveu que em 1980 testes de DNA revelaram que ela e Jobs eram iguais e ele foi obrigado a pagar pensão alimentícia a ela enquanto sua mãe passava por dificuldades financeiras. Jobs só começou uma aproximação quando ela já tinha 7 anos. Na adolescência, Lisa foi morar com seu pai. Em 2003, Jobs descobriu que tinha um tumor neuroendócrino, uma forma rara, mas operável, de câncer pancreático. Em vez de optar imediatamente pela cirurgia, Jobs optou por alterar sua dieta pesco-vegetal enquanto avaliava opções de tratamentos orientais, o que fez Jobs adiar sua cirurgia por longos 9 meses, deixando o conselho de executivos da Apple nervoso. Os executivos da Apple temiam que os acionistas vendessem suas ações caso corresse um boato de que o seu CEO estava doente. Mas no final, a confidencialidade de Jobs teve precedência sobre a divulgação aos acionistas. Em 2004, Jobs fez uma cirurgia bem sucedida para remover o tumor pancreático. Fiel à tradição, nos anos subsequentes, Jobs revelou muito pouco sobre sua saúde. No início de 2009, circulavam relatórios sobre a perda de peso de Jobs, alguns prevendo que seus problemas de saúde haviam voltado, incluindo transplante de fígado. Jobs respondeu a essas preocupações afirmando que estava lidando com desequilíbrios hormonais. Dias depois, ele saiu de licença por 6 meses. Em uma mensagem de e-mail para funcionários, Jobs disse que as suas questões relacionadas à saúde eram mais complexas do que ele imaginava e nomeou Tim Cook,
diretor de operações da Apple, responsável pelas operações diárias da Apple. Depois de quase um ano fora dos holofotes, Jobs fez um discurso em um evento só para convidados, em 9 de setembro de 2009. Ele continuou a servir como mestre de cerimônias, incluindo o lançamento do iPad durante o ano de 2010. Em janeiro de 2011, Jobs anunciou que estava saindo de licença médica. Em agosto, ele renunciou ao cargo de CEO da Apple, passando o título a Tim Cook, definitivamente. Jobs morreu em Palo Alto em 5 de outubro de 2011, após lutar contra o câncer de pâncreas por quase uma década, aos 56 anos. Em elogio a Jobs, sua irmã Mona Simpson escreveu que, pouco antes de morrer, Jobs olhou por um longo tempo para sua irmã Patty, para sua esposa e filhos, depois sobre seus ombros e disse: "Ah, uou, uou". A vida de Steve Jobs foi tema de 2 filmes. Jobs em 2013, estrelado por Ashton Kutcher como Steve Jobs, e Steve Jobs em 2015 com Michael Fassbender como o cofundador da Apple. Para muitas pessoas, Steve Jobs é um ícone da modernidade e um ídolo a ser adotado. O cofundador da Apple e gênio da computação se tornou um homem admirado por centenas de milhares de pessoas. Suas ideias inovadoras, que fundamentaram a tecnologia que temos hoje, e o estilo teatral diferenciado que deu às campanhas publicitárias, fizeram com que seus produtos transcendessem um simples computador, um celular ou um tocador de música, e passaram a fazer parte da identidade de quem possui. Steve Jobs é o rosto de uma revolução que ainda hoje está apenas dando seus primeiros passos. Se gostou desse episódio, que foi um baita episódio, eu gostei muito de falar sobre Steve Jobs, escreva no comentário o que acharam, curta o vídeo, compartilhem com as pessoas, se inscrevam no canal e acione o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Escrevam também o que acharam da jornada e a vida de Steve Jobs, que construiu um império tecnológico e uma fortuna nascido de uma família mais humilde, sendo criada por uma família mais humilde ainda, e transformou o mundo com sua inovação, criatividade e disruptura. É isso aí, gente. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo episódio. Até mais.